No cenário em que o Tarcísio concorre no lugar do Flávio, o Tarcísio pontua pior do que ele. Então o que está claro é que não é que o Tarcísio une a centro-direita. O Tarcísio une o sistema. Uniria o sistema. Só esqueceram de combinar com um pobre de um coitado que é o eleitor. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E tem uma jornalista do Globo falando e todo mundo calado, fingindo que não está vendo. Cadê o trecho? Aliás, assim, eu mandei um trecho aqui que eu falei que era para estar me dando a pauta, sobre um trecho da própria Malu Gaspar falando sobre este tipo de assunto na Globo News, do que era imoral e do que não era. Não sei por que as coisas que eu mando no grupo de pauta agora decidem que não é para colocar no programa. Mas é absolutamente absurdo, é absolutamente revoltante. Mas é legal. Por que é legal? É legal porque eles determinam o que é legal. Então, eu determino o que é legal, eu comer o seu cu. Pronto. Agora eu vou lá, pego você, creu, e falo, não, totalmente legal. Não pode questionar isso, porque é algo plenamente legal. Porra! A raposa determinou que é legal roubar o galinheiro. E ai de quem questione tem que ficar depois implorando, pelo amor de Deus, reduz aqui as minhas penas com dosimetria, só uma dosimetriazinha, por favor. E ninguém faz nada. E as pessoas estão lá. Hoje a gente está até com a audiência bem mais baixa do que o normal. Por quê? É a prova do que eu falei ontem. Hoje tem 30 e poucas mil pessoas aqui nos assistindo. É bastante gente. Parabéns para você que está aqui hoje. Mas essa é a prova do que eu falei ontem. Notícia ruim, sai todo mundo, as pessoas enterram a cabeça, assim, ninguém quer ver o que está acontecendo. Não vou nem assistir o programa. Eu vou tirar minha cabeça da política. A atitude madura, né? Muito bem. Uma população que se comporta dessa forma merece o juízo. O Olavo já avisou dessa porra. Ele tinha razão. Sempre teve razão. Enquanto não houver uma capacidade de mobilização, o fato de ser eu que tá tendo que falar isso já é o fim da picada, pô. Coitado. Agora, olha, prefiro 10 Malu Gaspar do que muito jornalista de veículo de direita. Graças a Deus vocês estão aqui. E se ficarem 5 mil pessoas assistindo, se ficarem 1.000 pessoas, se ficarem 100 pessoas, a gente vai continuar fazendo o Paulo Figueiredo Show. O programa pode ser um pouco melhor ou pode ser pior. Nós vamos em frente. Você que está aqui, parabéns. Você que está aqui, parabéns. Você que está aqui hoje, depois do dia de ontem, ou da madrugada de hoje, que óbvio que nós tivemos que assumir e tomar um prejuízo com esse negócio da dosimetria, você que está aqui ainda se informando, se revoltando e que falou, não vou desistir, parabéns. Eu te convido agora a dar o próximo passo, porque eu confesso a vocês que eu não recebo 130 milhões de reais do Vorcaro. Qual é o antídoto contra os Vorcaros? O antídoto contra os Vorcaros são os mais de 32 mil pessoas. Eu vou falar do Flávio Bolsonaro aqui agora, mas dos mais de 130 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas que estão assistindo agora e os milhares que vão assistir, o antídoto para os Vorcaros pagando propina para Viviane de Moraes é o seu apoio de R$30 por mês. Não 3,2 milhões ou 3,9 milhões, sei lá, de reais. $5 por mês. Porque é o que você pode fazer entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoia. Você que está aqui agora, você que não vai desistir, você que não vai deixar de se informar, eu convido você a se tornar meu apoiador.
Porque eu não vou parar. Mas eu preciso do seu apoio. Então você pode entrar agora no link da descrição, tem o QR Code aqui em cima, ó, em cima do Paulo Figueiredo. Você pode entrar lá e com essa quantia você se torna meu apoiador. É um compromisso que você faz todo mês, mas pode cancelar a hora que quiser. Se tiver alguma dificuldade, etc, etc. A gente procura fazer um valor baixo, que é o preço de um sanduíche, eu brinco aqui, é uma promoção do McDonald's, é um podrão, que eu tenho saudade de comer um podrão brasileiro, ali em Marechal Hermes. Eu tinha vontade de Marechal Hermes, comer aqueles troços, aquele x-tudo que vem. E se Deus quiser um dia, eu vou voltar à minha pátria e vou poder comer em Marechal Hermes. Mas até lá, você me deu um presente de um sanduíche de Marechal e se torna meu apoiador. E se você está numa situação melhor, não faz igual esse cara que é meu amigo, não. Que eu gosto dele, mas que não ajuda em porra nenhuma, que é bilionário, mas morre de medo. Fala, se você está numa situação um pouco melhor, claro, não precisa ser bilionário, não, mas se você está viajando, se você tá bem, tá com carro legal, etc., e Deus abençoe, parabéns para você que prospera no Brasil tão difícil, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold, $49 por mês ou $500 por ano, $499 por ano. Eu adoro quando faz um anual. $499 por ano, só vai ter que me apoiar de novo no ano que vem. Faz esse apoio agora e você vai apoiar por um monte de gente que está sem condições, está assistindo o programa e está sem condições de me apoiar até com $50, com $5, até com R$30. Então faz a tua parte, www.paulofigueiredoshow.com.br. E assim, o que dá para fazer diante de uma situação dessa? A gente está ferrado mesmo. Significa que a gente vai parar? Claro que não. E qual é o foco agora? O foco agora vai ser a dificílima e heróica campanha de Davi Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro. E se há um momento aqui expor o público, há também a alegria com o entusiasmo da resposta positiva que a candidatura do Flávio Bolsonaro teve junto à base bolsonarista. Ontem nós fizemos uma enquete aqui no programa e nós tivemos algo como 11 mil votos e 95% de apoio ao Flávio. Dentro da nossa audiência, que é bolsonarista, então, portanto, o Flávio tem um apoio esmagador. E isso ajuda a entender como o nome dele foi recebido pela base como um todo, uma base bolsonarista. Não o eleitor como um todo, mas a base bolsonarista. Muito bom. No Paulo Figueiredo Show, eu postei no site, e eu sempre recomendo que as pessoas acessem o nosso site, que é de graça, não tem paywall, só para as notícias exclusivas para assinantes, mas as notícias mesmo não tem paywall, não tem anúncio, não tem nada, só entrar no www.paulofigueiredoshow.com. E eu postei uma reportagem falando sobre a quantidade de menções ao Flávio no período posterior ao lançamento da sua pré-candidatura. E foi um número absolutamente espetacular. 1,86 milhão de menções nas redes sociais. E tudo isso já contradiz a história de que o sistema quer pintar, de que o Flávio Bolsonaro é um candidato, e já falei para vocês prestarem atenção nesse termo, inviável. Pelo contrário, o que está absolutamente claro agora é que o Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém, nem de você, Ciro Nogueira, nem de você, Kassab, nem de você, Rueda, nem de você, Marcos Pereira. Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém para chegar no segundo turno. É bom que tenha. Juntos somos mais fortes e vai ser duro blindar e se proteger do sistema. E por isso esses apoios são, sim, importantes. Mas para chegar no segundo turno, não há outro candidato que tenha mais chances de chegar do que Flávio Bolsonaro e não há um candidato que consiga impedi-lo de chegar lá. O desafio real seria o segundo turno. Mesmo com as maquininhas. E eu digo isso porque o nome do Flávio é algo que vai se consolidando durante a campanha, conforme as pessoas forem vendo que ele não é o bicho-papão, que ele é uma pessoa razoável, que se comunica bem, a rejeição vai diminuindo e ele vai crescendo.
O Flávio é até mais palatável, a imagem do Flávio é melhor do que a do próprio pai. Não com o mesmo carisma, mas uma imagem mais palatável. Eu digo não com o mesmo carisma, sem demérito, porque eu digo a vocês, eu nunca vi nada igual ao presidente Bolsonaro. Talvez o maior exemplo tenha sido o Brizola no Rio de Janeiro. O Brizola no Brasil, o Brizola foi uma coisa impressionante, o grau de carisma. Mas eu já tive no mesmo ambiente com o Trump e com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem mais carisma do que o Trump. Nunca vi nada igual. Então, óbvio que não há a menor razoabilidade no argumento de que a candidatura do Flávio é inviável. O que não quer dizer que o sistema, e agora as viúvas do Tarcísio, quem são as viúvas do Tarcísio? São as pessoas que estão chorando pela morte da candidatura do Tarcísio. Essas pessoas não vão desistir de falar dessa inviabilidade por enquanto. O problema é que eles não têm tido muita sorte nesse assunto, porque o argumento deles, inclusive exposto ontem aqui no programa pelo Ciro Nogueira, é de que os únicos candidatos capazes de unir a centro-direita seriam Ratinho, Júnior e Tarcísio. Eu estou dizendo assim, não ouçam de mim, ouçam a partir do próprio Ciro. Anteriormente, os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, ou do governador Ratinho. Mas política como nuvem. Aquele momento também, eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode perder a próxima eleição. Que bom, Ciro, porque nós mostraremos alguns argumentos convincentes, porque, segundo você, viável só seria o Ratinho e o Tarcísio. Mas, vamos falar, mas que você poderia ser convencido com argumentos e com critério. Bom, vamos falar sobre isso. Porque, segundo a pesquisa do Ipsos e o IPEC, divulgada ontem para o primeiro turno de 2026, em um cenário sem Tarcísio e com Flávio, Lula pontua com 38% e Flávio Bolsonaro com 19%, enquanto o Ratinho fica num longínquo terceiro lugar. E no cenário sem Flávio e com Tarcísio, você deve imaginar que o Lula despenca e o Tarcísio tem 35% dos votos. Mas não, Lula mantém os mesmos 38%, mas Tarcísio pontua 2 pontos a menos do que o Flávio Bolsonaro. Ou seja, no cenário em que o Tarcísio concorre no lugar do Flávio, o Tarcísio pontua pior do que ele. Então o que está claro é que não é que o Tarcísio une a centro-direita. O Tarcísio une o sistema. Uniria o sistema. Só esqueceram de combinar com um pobre de um coitado que é o eleitor. E pelo amor de Deus, tá? Eu não confio em Ipsos e IPEC. Eu tenho idade o suficiente para lembrar de que quando o IPEC se chamava Ibope, o IPEC é o Ibope, só mudou de nome. Ele era um instituto especial da Globo, que sempre errou em favor da esquerda. Sempre, sempre. Mas para a turma do mercado, para os Faria Limers, que amam esses institutos de pesquisa, deve estar um clima de velório horroroso. Porque o que esse instituto e todos os outros mostram é que um membro da família Bolsonaro pontua sempre melhor do que Tarcísio, sempre melhor do que Ratinho Júnior. O povo ama Bolsonaro, eu acabei de falar isso. A prova maior, ainda maior disso, é que a Michelle pontua ainda melhor. Ela tem uma exposição, uma crítica à trajetória política menor, é mulher, etc. E hoje em dia é uma discussão superada entre Flávio e Michelle, a própria Michelle apoiou o Flávio de forma entusiasmada, mas mostra que há um bom espaço para o nome do Flávio crescer. Lembre-se, né? Entre todos os nomes, a surpresa foi que o Flávio fosse candidato. Conforme ele for ganhando plataforma de campanha, estrutura de campanha, aparecendo na mídia, rodando o Brasil, conversando com as pessoas, ele só vai crescer. Ele tem um potencial. Flávio Bolsonaro tem um potencial gigantesco.
O que não significa que nós teremos um ano fácil. Nós teremos um ano muito difícil. Eu vou fazer tudo que eu puder daqui. É importante que você faça tudo que você puder daí. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.